Jaqueline, vamos puder vir aqui fazer oração para nós, por favor? Bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia. Vamos, vamos orar? É minha primeira vez fazendo oração aqui na frente, né? Jesus, perdoe se eu me embananar, viu? Mas é de coração, fui eu que quis hoje. Senhor, estamos aqui diante da presença de todos para te agradecer. Não temos muito a te pedir, temos muito mais a te agradecer por tudo que nós temos, pela nossa vida, pela vida da nossa comunidade, pelo crescimento da nossa comunidade. Senhor, abençoe a todos que estão aqui, os seus familiares. Senhor, nos abençoe para que possamos continuar no caminho de Cristo, para que o Senhor nos conceda dias de glória, dias felizes, dias com muita alegria. Senhor, abençoe os nossos filhos, que é tudo o que nós mais pedimos, para que o Senhor nos dê saúde, para criá-los com alegria, com saúde, com esperança e no caminho do Senhor. Senhor, faça com que essa comunidade cresça saudável, para que todos aqui vivam em comunhão. Senhor, pedimos para que não haja brigas, não haja confusão. Senhor, te pedimos tanto. Senhor, tu és muito piedoso. Sabemos que ama demais os seus filhos. Não temos muito mais a te pedir, Senhor. Apenas a te agradecer por tudo que temos, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa comunidade. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. A igreja diz: A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom, Cláudio, qual o hino, meu irmão? Nós vamos louvar nesta manhã. Irmãos, se todos têm nário, abre no hino 44, por favor. Aqueles que não têm nário, aparece aqui na tela, na televisão. Cantemos com muita alegria, irmãos, meditando naquilo que cantamos.
o próximo, meu querido? 49, meus irmãos. Louvado seja Deus, meus irmãos. Irmãos, hoje vai ter Espaço Kids. Hoje não haverá então Espaço Kids, irmãos. O irmão Carlos está aí? Os irmãos passarem as informações devidas à igreja acerca da nossa contribuição, das nossas coletas. Louvado seja Deus. Ô, meu querido. Tem algum recado para dar para a igreja? Tá bom? Graças a Deus, irmãos. Amém. Tudo bem? Os recados hoje são bem rápidos. Sobre as ofertas, precisamos da colaboração de vocês, pagamento de aluguel e das despesas. Estou ofegante, irmãos. Eu estou perdendo peso, mas eu estou gordo ainda, tá? Subi correndo. Espera aí. E aí, primeiro domingo de maio, a ceia. É isso, né, Bruno? 1º de maio, ceia. Primeiro domingo. Dia 17 de maio, nosso batismo. O culto de mulheres é o próximo sábado? Qual horário? Próximo sábado, às 16, teremos o culto das mulheres. Como eu venho falando várias vezes, ninguém faz nada sozinho aqui. Então, é muito importante que vocês estejam com as irmãs, auxiliem, participem, tá bom?
Isso. Top. Irmãos, nós temos lá no fundo também, a pensão já terminou, o bazar. Então, quem quiser, passa lá, olha. Se quiser trazer doação, se quiser pegar, não tem um valor estipulado, basta pegar a peça que quiser, deixa um valor, se puder, se não puder, tá tudo bem também. Temos o mercadinho, podem passar lá, peguem alimento, tragam alimento. Eu não preciso, graças a Deus a condição financeira tá boa. Se souber alguém que precisa, pega, leva, atende, não espere pelo Bruno ou eu, alguns irmãos, todos nós podemos trabalhar com isso, tá bom? O bazar tá lá, o mercado tá lá e ele é nosso. Qualquer um pode falar, tô acanhado, eu tenho vergonha, procura eu, o Bruno, o Tito, o Pepe, qualquer um dos irmãos que a gente orienta. Deus abençoe. Hoje no final do culto temos a cantina. Parece que a irmã já vendeu quase tudo, mas tem uma ou outra coisa. Quem quiser pós-culto, passe lá também. Deus abençoe. Da igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior
que te encontrei, não vou mais te deixar. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Cristo aí? Lá em Gênesis está escrito que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele disse o quê? Haja. Então, espera aí que eu vou tentar dar uma força aqui. Aí, irmão. Muito obrigado. Muito bem. Meus irmãos, qual foi a mensagem, o tema da mensagem da semana passada? Quem lembra? A teologia da chave de Davi. Todos aqui viram a mensagem ou não? Quem não estava aqui domingo passado? Conseguiram assistir ou não deu tempo? É muito longa, né? Deu para assistir? Deu. É bem longa a mensagem, bem assim. E aí nós divulgamos, acho que com atraso, né, irmã Maeli? Cadê a Maeli? Tá aí. Digamos com atraso a mensagem de domingo, né? Mas conseguiram ver qual que é a mensagem de hoje? Teologia dos talentos. Muito bem. Alguém aqui já ouviu a mensagem, essa palavra sobre os talentos? Olha, quem já ouviu a pregação sobre os talentos aqui? Levanta a mão assim. Não é muita gente não. Não, olha só. Quem nunca ouviu, levanta a mão, a mensagem sobre parábola dos talentos. Nunca ouviram? Eu vou fazer uma piada gospel aqui, a internet vai me perdoar. Quem já cantou sobre os talentos? Aí todo mundo. Fica mais fácil, né? Muito bem, muito bem. Porém, existe uma passagem bíblica que fala sobre esses talentos, né? E qual é o texto base que nós vamos utilizar? Não é o texto dos talentos. Nós vamos trabalhar dois textos. O primeiro, ficou muito bonita a imagem, parabéns aí o time de sonoplastia, muito bom. O primeiro texto que nós vamos trabalhar está na segunda carta do apóstolo Pedro. Quem já leu a carta do apóstolo Pedro? Muito bom, muito bom, muito bom. Quem nunca leu? Pedro? Você é um crente não, né? Vocês estão de palmeirense hoje? A paleta veio combinando. Foi combinado mesmo? Não? Ficou legal. Nós vamos trabalhar a segunda epístola de Pedro, versículo 3, muito bom. E depois nós vamos trabalhar, de fato, o texto que fala a respeito dos talentos. Nós vamos ler aqui. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno, quero fazer um pedido para a igreja que está aqui presente, a igreja que está online. Não esqueçam da palavra conhecimento. Repetem comigo, conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí o 4, por favor, minha irmã. Versículo 4.
Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há neste mundo. Vamos manter lá no versículo 3, e eu pedi para que vocês não se esquecessem da palavra. E a outra palavra que eu não quero que vocês se esqueçam no versículo 4 é a palavra coparticipantes. Repita comigo, coparticipantes. Muito bom. Depois de nós trabalhar, nós vamos trabalhar o versículo 5 e 7 depois e vamos para Mateus, na parábola dos talentos. Mas antes disso, eu quero que a igreja me ajude em oração. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti nesse momento, completamente vulneráveis e entregues a Tuas mãos, e nós nos lançamos neste momento aos Teus pés. Nós queremos Te rogar mais uma vez perdão pelos nossos pecados, a multidão desses pecados. Nós caminhamos muitas vezes olhando para grandes objetivos da vida e tropeçamos em pequenas pedras do dia a dia. Mas nós Te agradecemos, porque a Tua misericórdia se renova todas as manhãs. Nós Te louvamos, Pai, porque o pão não tem faltado, a roupa, o calçado, a família, o estar em comunidade. Nós Te agradecemos porque a nossa boca nesta manhã se abriu e nós louvamos, nós tocamos, nós cantamos. E nós estamos aqui reunidos nesta manhã para fazer um culto público de celebração ao Teu nome. Nós Te agradecemos por aqueles que já estão aqui há mais tempo, os que estão chegando hoje pela primeira vez. Nós queremos que o sentimento de família possa cair no coração de cada um que aqui está, e como a irmã Jaque pediu na primeira oração, nos una cada vez mais. Em nome de Jesus, nós queremos Te apresentar a cada pessoa que aqui está. Pode ser que alguém esteja com algum tipo de dor, tristeza, enfermidade, dúvida, alguma tribulação. Pode ser que a nossa mente esteja turbada por algum pensamento que muitas vezes nos distancia desse lugar que nós estamos. Mas em nome de Jesus, neste momento onde nós vamos ouvir a Tua palavra, blinda o nosso olhar, os nossos ouvidos, o nosso coração. Dá-nos humildade para aprender de Ti e dá-nos humildade para pregar a Tua palavra também. Nós somos inteiramente dependentes de Ti. A nossa profissão, a nossa administração financeira, a administração da nossa família, a criação dos nossos filhos. É fácil segurar um bebê, mas não é fácil educar um adolescente. Dá-nos sabedoria, dá-nos amor de avó, de avô, dá-nos o carinho da casa, una as famílias. Se há irmãos em desunião, se há famílias desunidas, se há gente que não fala com o pai, que não fala com a mãe, em nome de Jesus, visita nossas casas com paz e união. Nós Te rogamos, ó Deus, por misericórdia, nos vista de anjo para que possamos falar do Teu evangelho a toda criatura. Nós Te rogamos, Pai, atraia diante de nós pessoas com sede e vontade de ouvir falar sobre Jesus. Pai, nós ouviremos a Tua palavra referente aos talentos, sobre granjear os talentos. Ilumina a nossa mente e nos ensina, porque nós queremos ouvir a Tua voz. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. A igreja com fé diz: amém. Glória a Deus. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando a gente lê esse texto, eu fico um pouco intrigado. Eu fico intrigado com uma palavra que, pelo poder de Deus, foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Mas antes de eu continuar essa mensagem, eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui na Assembleia Cristã. Você vai estranhar eu começar a mensagem desse jeito. Você vai achar muito estranho. Você que está aqui dentro hoje, e você que está me assistindo, ou que você que vai me assistir, eu te peço uma chance. Eu quero uma chance. Suporte até o final essa pregação. Pode ser
que até uma dor de estômago se apodere de você, uma dor de cabeça. Pode ser que alguma desatenção corroa algum sentimento seu. Pode ser que algo aconteça aí contigo. Mas suporte essa pregação. Eu nunca fiz isso, eu nunca pedi isso. Por quê? A mensagem de hoje, ela vai desconstruir sua infância. Essa mensagem vai desconstruir sua infância. E mais difícil do que construir alguma coisa do ponto de vista espiritual é desconstruir. Essa palavra ela vai mexer com seus afetos. Muitos de nós que aqui estamos aqui porque um dia nós entendemos que salvação não é do jeito que a gente pensava. Muitos de nós estamos aqui é porque um dia graça não era do jeito que a gente pensava. Mas graça e salvação é um primeiro degrau. E os próximos degraus, eles são referentes a o que é perdão, o que é amor, o que é vida cristã, o que é igreja, o que é uma comunidade. Às vezes a gente acha que aprendendo sobre o que é graça, evangelho e salvação, a gente aprendeu tudo. Está todo mundo comigo? Mas esse é o primeiro passo. E tem gente que quando aprende sobre graça e evangelho, acha que aprendeu tudo. Mas existe uma passagem bíblica que fala, desenvolva a tua salvação. E tem gente que não consegue desenvolver a própria salvação. O que é desenvolver a salvação? Eu vou repetir. Suporte essa palavra. Nos membros aqui da Assembleia Cristã da Penha, 95%, e a gente não tem vergonha disso, são ex-CCBs. Mas nós temos ex-católicos aqui já. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos irmãos ex-pais e vida. Glória a Deus. Nós temos irmãos aqui congregacionais de outras denominações. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos recebido, inclusive, uma pessoa que veio umas 2 vezes que não era de igreja nenhuma. E isso é bênção. Só que tanto no online hoje, quanto aqui presencial, os 95% de ex, essa mensagem é para você. E se você não é ex, você vai aprender o que é os talentos e o que é granjear talentos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem vai me dar uma chance, diga amém. Amém. Como eu disse, essa mensagem vai desconstruir a sua infância. Segundo ponto. Essa mensagem não é uma crítica a nenhuma igreja. Essa mensagem não é a nenhuma igreja. Essa mensagem é uma crítica? Não é. A alguma igreja específica? Essa mensagem, ela vai em encontro a tudo aquilo que nós aprendemos. E hoje nós vamos desconstruir. Então, o apóstolo Pedro escreve: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando eu leio que todas as coisas nos foram concedidas, eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, falta tanta coisa. Como é que pelo poder de Deus foram concedidas todas as coisas? Lembra que eu sempre falo para vocês, vamos brigar com o texto? Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, repita a palavra conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E quando eu olho, leio esse texto, eu falo, Senhor, eu não tenho todas as coisas. Me falta muita coisa. E eu começo a me perguntar, por que esse texto está falando que eu tenho tudo? Vocês entendem? Estão comigo aqui? Beleza. Aí o versículo 4 me diz, por meio delas, ou seja, das coisas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por Ele vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Quando eu olho para mim, eu não consigo ver essa participação. Porque toda vez que eu olho para mim, eu vejo um homem pecador, um homem que não tem, muitas vezes, capacidade de ser gente.
Toda vez que eu olho para mim, eu vejo todas as falhas que eu cometi na minha vida, na minha história, na minha jornada. Aí eu olho para esse texto, a palavra de Deus, e falo: Senhor, será que eu sou um coparticipante da natureza divina? Quem está comigo, diga eu. Pergunte para mim: pastor, cadê os talentos? Domingo passado foi igual, né? Domingo passado foi igual. Então esses dois versículos, eles simplesmente me colocam numa confusão terrível. Porque eu não tenho todas as coisas, não tenho, e muitas vezes eu não me sinto como participante da natureza divina. Muitas vezes você também não se sentiu participante da natureza divina. E muitas vezes você olha para a tua vida, para a tua jornada e fala: eu não sou isso aqui que o texto está falando, e eu não tenho todas as coisas. Eu tenho dor na lombar, às vezes na perna, né, tio Paulo? Eu não tenho. Bom, o versículo 5 vai dizer outra coisa. Por causa... Estão com frio? Por causa... Concentrando todos os seus esforços. Acrescentam a que vocês têm a... Espera aí. Concentrando todos os seus... Aí eu falo: Deus, eu não estou entendendo. Primeiro você está falando que através do seu poder eu tenho tudo o que eu preciso e que eu agora sou um coparticipante da tua natureza divina. Não estou entendendo nada. Pergunte para mim: pastor, cadê os talentos? Não sei. Aí ele continua falando: por causa disso tudo que a gente acabou de ler, concentrando todos os nossos... Esforçar é alguma coisa que você não faz de boa. É alguma coisa que demanda de você um algo mais. Você não faz naturalmente. Exige de você alguma coisa. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. A virtude, Então nós vamos ler aqui algumas virtudes, vamos dizer assim. Lê comigo: fé. Ótimo. E se eu tenho fé, ela vai desenvolver virtude. Vai desenvolver? E a virtude vai desenvolver conhecimento. E o 6 diz o quê? Ao conhecimento, ele vai desenvolver... E o domínio próprio vai desenvolver... Vai desenvolver perseverança. E a perseverança vai desenvolver piedade. Aí eu olho e falo: eu não tenho esse trem tudo, não. Muitas vezes me falta fé. Muitas vezes me falta domínio próprio, principalmente no trânsito. Às vezes me falta perseverança. Mas algo me chama a atenção. Quantos talentos são? A parábola dos... Quantos talentos? 7 ou 10? 10, né? Não são 10, são 8. Mas se você abrir a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, vai estar escrito a parábola dos 10 talentos. Alguém tem uma João Ferreira de Almeida aí? Leia o título, a parábola dos 10 talentos. O texto está errado, o título. Então, desde a sua infância, internet, não fique ofendido, não saia desse link agora. Você leu na sua Bíblia a parábola dos 10 talentos, mas nunca foram 10 talentos, foram 8. Quem lembra a parábola dos 10 talentos? Não é. Você falou errado a vida toda. E aí, quando eu olho esse texto, volta no 5, eu enxergo 8 características que são similares à quantidade de talentos. Eu enxergo fé, conta para mim, 1. Fé. Virtude. Conhecimento. Próximo. Domínio próprio. Perseverança. Piedade. Próximo. Fraternidade. Amor. Quantos talentos eu disse que existe? 8. Quantas características a gente enxerga nesse texto? 8.
E ele falou que para eu desenvolver essas características eu preciso de me Muitas vezes você entendeu o talento como um dom sobrenatural que Deus te deu, amém? O que é um talento para você? Talento para mim é falar em línguas. Talento para mim é profetizar. Talento para mim é tocar. Talento para mim é pregar. Talento para mim é alguma coisa que Deus me deu de forma sobrenatural, sim ou não? A gente imaginava talento como alguma coisa que eu não desenvolvo com a minha própria mão, mas o texto diz: se esforça para ser perseverante, se esforça para ter domínio, se esforça para ter amor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, se tudo isso eu posso me esforçar para ter, não é alguma coisa que Deus me deu, é alguma coisa que está em mim, é alguma coisa que está comigo. E se está comigo, basta eu me esforçar. No versículo 8 está escrito algo que é impressionante, porque essas, Deus não está falando dons, Deus está falando. Tá frio? Tá frio, vamos desligar o ar depois aqui. Porque essas qualidades, estando presentes essas qualidades, elas são possíveis de serem aumentadas. Quem tinha 5, granjeou 5, ficou com mais 5. Quem tinha 2, granjeou 2, ficou com mais 2. Irmão, vocês estão entendendo? Se não tiver, eu volto. É sério, pode falar, não estou. Quem está comigo entendendo, diga eu. Benção. E se você está no chat aí, fala eu também. Senão eu volto. Irmãos, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando, eu falo, ai, sou. Cada vez mais. Então, essas qualidades, estando presentes em mim, através do meu esforço, elas têm a capacidade de aumentar. Glória a Deus, né? Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem no pleno do nosso. Uau! Só que isso me deixa muito embananado. O texto está dizendo o seguinte: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais em vocês, farão com que vocês não sejam mais inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego. Se eu não tenho amor, se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho perseverança, se eu não tenho o que mais? Estava lá? Fé, o que mais? Virtude, amor, fraternidade, domínio próprio. Eu sou cego. Cego do conhecimento de Cristo. Vendo só o que está. Ou seja, se eu não tenho essas 8 qualidades, eu só enxergo meu filho, meu marido, o macarrão que eu vou fazer daqui a pouco, eu não enxergo além. Eu sou limitado. Eu sou um cego. Vendo só o que está perto. E se esqueceu dos seus antigos pecados. Olha que interessante. Se em vós houver e aumentar dá o sentido de multiplicar. Pedro está falando a mesma linguagem da parábola dos 10 talentos. 10 não, 8 talentos. Ele está falando que os talentos têm a possibilidade de serem desenvolvidos e aumentados. E esses talentos, a primeira verdade que eu quero transmitir para você é: não são dons espirituais. Não são línguas, profecias, revelações, música, canto. Esses talentos, eles são seus quando você se torna coparticipante da natureza divina. Foram 3 glórias aqui.
Só que ele diz que eu só vou receber essas qualidades quando eu conhecer Jesus. Pode colocar no Mateus lá, na parábola dos talentos? Ele só vai dizer que essas qualidades, elas só estarão em mim quando eu conhecer Jesus Cristo. Eu conheço o irmão Felipe? Sim ou não? Sim. Eu posso tocá-lo? Eu posso abraçá-lo? Eu posso ir na casa dele fazer uma visita, se ele me convidar, né? Fazer uma visita na casa dele? A irmã está mandando eu voltar. Volta. Voltei. Desculpa, internet. Eu conheço o irmão Álvaro? Conheço. Conheço o irmão Tito? Conheço. Conheço todo mundo aqui porque eu vejo. Porque eu toco. Porque eu posso abraçar. Mas a sua dúvida é como eu vou conhecer Jesus? Tem você ouvido muitas vezes assim, você precisa conhecer Jesus. Como, sendo que eu não posso vê-lo? Como, sendo que eu não posso tocá-lo? Como, sendo que eu não posso abraçá-lo? Como? No apóstolo Pedro, ele está falando que aquelas qualidades, elas me fazem amadurecer. Essas qualidades me fazem crescer. Essas qualidades me tornam participantes, ou seja, eu desenvolvo a salvação. A salvação é pela graça, ponto não. A salvação desenvolve em você o conhecimento de Deus. Agora, como conhecer Jesus? Sendo que você não vê Jesus. A primeira coisa que a gente precisa aprender é o que significa a palavra conhecimento. A palavra conhecimento vem do latim, que é sapere. Repita comigo, sapere. Sapere. E sapere significa sabor. Significa sabor. Eu estou mais lento para todo mundo acompanhar, tá? Se você estiver com sono, eu dou 3 gritos gospel aqui para vocês acordar. Conhecimento significa sabor. Ou seja, eu vou conhecer quando eu sinto sabor. Glória a Deus por isso, né? Como que eu sinto o sabor de Jesus? Como que eu sinto o sabor de Jesus? Eu vou sentir o sabor de Jesus o dia que eu saber quem Ele foi, o que Ele fez. Eu vou sentir o sabor de Jesus quando eu entender o dia que eu entender sobre a missão dEle. E à medida que eu for aprendendo sobre Jesus, eu vou sentindo o sabor dEle. E eu vou internalizando, porque tudo que você sente sabor, paladar, e você coloca para dentro de você. Porque a salvação não é um fim. A salvação não é o que você vai viver quando você morrer. A salvação é um sabor que você está sentindo. A salvação é um sabor que você está sentindo progressivamente. Agora, a dúvida que eu quero lançar para você é: qual o propósito da sua salvação? A sua salvação não é algo que você vai viver no céu. É algo que você deve viver aqui, desde que você sinta o sabor de Jesus. Porque se você não sentiu o sabor de Jesus, você não vai ter essas qualidades. E você não vai ter talento. E você vai orar 10, 12 horas pedindo: Senhor, eu quero falar línguas. Eu quero profetizar, eu quero um dom espiritual. Porque isso para você era talento. Só que isso não era talento. Você vai crescer em dons, mas não nos talentos que Deus te deu. Tudo que é verdadeiramente humano vem de Deus. Seu cabelo vem de Deus? Nariz? Sua boca? A comida que você come? A roupa que você veste? Tudo que nós vemos e vivemos vem de Deus. A sua capacidade de ser um pai vem de Deus? De ser mãe? De dar um beijo no filho? A capacidade que você tem de ser gente vem de Deus. A sua capacidade de ser um ser humano vem de Deus. E Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós, e eu já preguei aqui outros domingos, não para te ensinar a ser um homem de ferro, ou Homem-Aranha, ou alguma coisa. Ele pisou aqui para te ensinar a ser gente. Porque quando Adão e Eva pecam, eles corrompem a imagem, a identidade de ser um ser humano.
E Deus não te chamou para levitar. Quantos de nós ficamos surpresos quando ouvimos que numa igreja, na década de 80, numa Deus e Amor, um irmão levitou? Uau! Aquele irmão pregando levitou. Isso tornou ele um pai melhor? Isso tornou ele um marido melhor? Isso tornou ele o quê? O que se eu levitasse nesse momento e fosse um grosso com a Jaqueline? E se eu falasse todas as línguas estranhas e humanas e não tivesse a capacidade de ter paciência para ouvir um velho? Isso me faria igual a Deus? Não. Até o diabo pode fazer eu levitar para te enganar, para te persuadir. Bom, mas a gente vai chegar e sentindo o sabor de Jesus, e nós vamos entender melhor isso. Nós vamos entender que Jesus é amor, sim ou não? Sim. Você pode ter amor? Amor é justiça, e Jesus é justiça. Você pode ser justo? Jesus é misericórdia, você pode ser misericordioso? Sim. Jesus é bondade, você pode ser bondoso? Sim. Jesus é fiel, você pode ter fidelidade? Jesus é verdade, você pode falar a verdade? Ou seja, você pode ser Jesus. Você pode carregar em você os atributos de Jesus. Você pode revelar Jesus. Agora, talento. O que é talento? É tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão e existe uma resposta. E que inclui de forma correta a verdade que você ouviu, é a verdade que você fala? Você já sabe sobre as coisas de Deus, você fala sobre ela? Evangelho, graça, pecado, arrependimento, são coisas que você já sentiu o sabor, sim ou não? Você transmite isso? Você transmite isso? Ou você é um espectador da graça? Vocês estão tão quietinhos, gente. Vocês vão sair falando, hoje o culto não foi bom. Mateus capítulo 25. Pois será como um homem que, ausentando-se, não esqueçam lá de Pedro, do seu pai, chamou os seus servos. Ou seja, o homem chamou os seus servos. E lhes confiou os seus bens. Espera aí, você confiaria alguma riqueza para um servo? Sim ou não? Você confiaria os seus bens para um servo? Você confiaria os seus bens para um empregado? Todos os meus bens aqui. Você não confiaria. Eu não confiaria. No próximo versículo diz o seguinte: a um deu, fala igual um pentecostal feliz, cheio do Espírito Santo. A um deu 5 talentos. A outro deu 2. Fala igual um pentecostal revestido. A outro deu 2 talentos. E a outro, perdão, não. A 2. E a outro deu 1. Deu quanto? 1. Todo mundo sabe matemática aqui, não sabe? Lê para mim. 5. Bem alto para a internet ouvir. 5 mais 2 igual a? Mais 1 igual a? 8. Por que disseram para você que eram 10 talentos? Porque você sempre achou que a palavra de Deus era pregação na boca do homem. Mas a palavra de Deus é o que está escrito. O homem vai te enganar, mas a Bíblia não te engana. O homem pode aqui, mudando a voz, mexer com as tuas emoções. A Bíblia não te engana. Então a Bíblia diz que são 8 talentos. E nós lemos 8 qualidades no apóstolo Pedro ali atrás. Amém, irmãos? Porque a Bíblia não vai se contradizer. São 8 qualidades que, se a gente se esforçar, elas aumentam. Ah, glória a Deus. Oh, bênção. Mas tem um interessante, de acordo com a de cada um. Rapaz, o Senhor é tão bom que Ele deu 1 para quem tem capacidade de ter 1. Ele deu 2 para quem tem capacidade de ter 2. Ele deu 5 para quem tem capacidade de ter 5. Ele olha a sua capacidade. Você não vai receber um dom
espetacular, que vai rasgar a tua capacidade e você não vai aguentar, e vai ser tão poderoso que você vai cair assim, ó. Porque se a tua carne não tiver capacidade, o que você está fazendo é palhaçada, chocarrice. Nós somos pentecostais, mas se algum de vocês aqui subir no banco, o que você está fazendo é loucura. Amém? Amém? Pentecostais de Bíblia aberta. Se você começar a rodar numa igreja pentecostal, eu vou pedir para a Jaque te dar um remédio. Porque o Senhor dá o dom, o talento e o bem conforme a sua capacidade física, emocional, biológica, química, fisiológica. Ele não quer que você seja um louco, Ele quer que você seja gente. Amém, irmão? Então se você chora, chora. Se você grita, grita. Se você glorifica, glorifica. Mas se você cair no chão, eu vou aí expulsar o demônio. E eu gosto de expulsar demônio. Eu não aguento ver um capeta que eu já vou expulsar. Então que ele não apareça aqui, senão nós vamos chutar ele para fora. Amém, irmãos? Então sem capetagem aqui hoje. Amém? Quem está bravo comigo, diga glória a Deus. A irmã está brava comigo, irmã. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. Você não vai receber alguma coisa que você não seja capaz. Você não vai ser capaz de ter os 8 talentos. Você deve ter lido ali, mas eu não tenho domínio próprio. Você não tem essa capacidade, está tudo bem. Mas dentro daqueles 8, você tem alguma coisa. Você tem alguma característica de gente aí dentro. Só que ele está falando, se esforça para que essa qualidade se repita, se repita, se repita. Então, granjear talentos não é virar alguém extraordinário. Viver como um super crente é se tornar verdadeiramente humano. É se tornar verdadeiramente como Deus planejou. Deus quer você humano. Humano. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus quer você gente. Gente. Podemos continuar? Próximo versículo 16 diz o seguinte: o servo que tinha recebido talento saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outro 5. Ou seja, eu tenho 5 talentos, eu tenho 5 qualidades, eu participo da vida divina, da natureza divina, e da natureza divina eu herdei a capacidade de sorrir, eu herdei a capacidade de chorar, eu herdei a capacidade de me alegrar, eu recebi a capacidade de cozinhar para minha família, qualquer qualidade humana. Aí de repente, que é um bem, é um talento, no grego é uma riqueza muito grande, irmãos, alguém já deu gargalhada aqui? Ficou boa, não? Quem aqui já gargalhou? Imagina se você não tivesse a capacidade de dar uma gargalhada. Gargalhar não é coisa deliciosa. Ontem o Romeu estava no carro brincando, e ele, a Eva, eu olhei para a Jaque, era tão bobo o que estavam fazendo, que eu e a Jaque começou a rir também, e foi tão bom rir. E eu falei, gente, e se eu não tivesse a capacidade de dar uma gargalhada? Olha a qualidade de Deus em nós. Deus inventou a gargalhada. Ele não é incrível? Você já agradeceu a Deus por gargalhar? Por sorrir? E tem gente que não sorri para o outro para mostrar que é muito sério, muito... né, que sou, não sei o quê. Aí para um deu 5, e esses 5 ele já começou a dividir, e já começou a partilhar, e bênção, e glória a Deus. E esse que dividiu e que fez tudo, porque se você der um sorriso, você vai ganhar um sorriso de volta. Se você der um abraço, você vai receber um abraço de volta. Se você der um beijo, você vai receber um beijo de volta. E como a qualidade é sua, se você der um beijo a alguém, a pessoa não te retribui, você vai olhar e falar, vou beijar outro. Porque eu não dependo de você, a qualidade está em mim. Quem está comigo, diga eu. Aí tinha um outro servo da irmã, 17, que está escrito assim:
Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Justo. Ai, Rafael, eu não sou tão bom músico como você. Eu talvez não saberia ser pai de 2 meninas. Eu só sei ser pai de menino e menina, casal. Então você é um excelente pai para 2 meninas. Eu sou pai para 1 menino. Eu não me sinto menor que você, mas eu vou dar o meu melhor para o casal, enquanto você dá seu melhor para as 2 meninas. Eu não sou tão bom músico como o irmão Givaldo. Eu não serei bom como vocês são bons em muitas coisas. Mas naquilo que sou, eu vou ser mesmo. E eu vou mostrar que sou. E eu vou partilhar com o outro, com o ser humano. Eu vou entregar de mim para o outro como gente. Esses que tinha 2, foi lá e ganhou mais 2. Interessante. Só que, você aprendeu, quem está comigo na internet, eu continuo pedindo, me dê uma chance. Eu vou chegar onde vai doer e você vai ter que aguentar na cadeira. E você que está aqui também. O problema é que te ensinaram, faça mais, produza mais, seja mais espiritual. Granjear os talentos não é sobre ser espiritual. Granjear os talentos não é ficar manifestando os dons espirituais. Granjear os talentos é ser cada vez mais ser humano, com as qualidades que o apóstolo Pedro nos ensinou. Deus está te dizendo, eu já te dei algo de mim. Eu já te fiz participante de mim. Por que você está escondendo isso? Nós vamos entender isso com outro rapaz. Mas o servo que tinha recebido, o rapaz que tinha recebido 1 talento, saindo fez e ele fez esse buraco para esconder o dinheiro que o Senhor tinha entregado para ele. Olha que bênção. De repente, no 19 diz o seguinte: mas depois de muito tempo, foi pouco tempo? Foi pouco tempo? Muito tempo. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste com o Senhor voltou. E a primeira conversa foi no 20, aproximando-se o que tinha recebido 10. Espera aí, foi o Senhor que se aproximou dele ou foi ele que se aproximou do Senhor? Olha que detalhe importante. Quando eu vejo o Senhor chegando e eu sei que fiz o que deveria ter feito, eu saio correndo. Olha, você me deu 5 e eu granjeei os 5. Você me deu a chance de ser mãe. Eu fui a melhor mãe possível. Você me deu a chance de ser filho. Meu pai era um cachaceiro, mas eu fui o melhor filho possível. Você me deu um carro e eu dirigi aquele carro da melhor forma possível. Você me deu uma casa, o portão estava meio zoado. Eu fui lá e pintei o portão, porque era o melhor portão. Você me deu um vizinho que não tinha arroz. Eu fui lá e dei arroz pro vizinho. Eu fui 5 vezes gente bem legal. Eu fui. Aí o Senhor olhou para ele e falou: o Senhor confiou-me 5 talentos. O Senhor me confiou um cabelo e eu cuido do meu, para quem tem, né, irmãos? O Senhor me confiou um cabelo e eu cuidei do meu cabelo. O Senhor me deu um corpo e eu cuidei do meu corpo. Você me deu uma família, eu cuidei da minha família. Você me deu 5 talentos. Eis que aqui outros 5, ou seja, você me deu 5, eu ganhei 10. Eu estou com 10. Porque eu fui ganhando. Ele ficou muito feliz, mas o outro disse o seguinte: o Senhor disse para ele: muito bem, muito bem, muito bem, que maravilha, servo bom muito bem, eu não te pedi para fazer nada, eu só te dei 5 talentos. Ele não te pediu nada, ele te deu 5 talentos. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. Irmãos, ele não está falando vá participar da sua alegria. Ele não está falando que agora desfrute dos talentos que você tem. Ele está falando esqueça os talentos e venha para a minha alegria. Ele
perspectiva. Você foi uma agente muito legal, você foi um ser humano muito bacana. Agora vem participar comigo de uma outra alegria. Mas e o de 2? Pergunte, pastor. E o de 2? E aproximando-se, também o que tinha recebido 2 talentos disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que eu ganhei, eu investi e ganhei. Olha, eu não fui um pai como ele porque eu era estéril. Eu não podia gerar. E eu não fiquei reclamando a minha vida inteira que eu não podia ser mãe ou pai. O Senhor não me deu nessa vida a possibilidade de ser rico. E eu não fiquei reclamando a minha vida inteira que eu não podia ser rico. Mas com a pobreza que o Senhor me deu, eu consegui partilhar dos meus macarrões, arroz e feijões com o meu companheiro do lado. O Senhor não me deu a possibilidade de andar com as minhas pernas, eu sou um paralítico. Mas com as 2 possibilidades que você me deu, com as minhas mãos, eu reciclei, eu abracei alguém, eu fui feliz com as minhas mãos, eu não reclamei por ser paralítico. Quem está entendendo essa mensagem? Eu sou feliz com as qualidades e as possibilidades que o Senhor me deu, sem ficar resmungando com as coisas que eu gostaria de ter. E olha, eu nem invejei quem tinha 5. Eu simplesmente vivi com as 2 que eu tinha. Aí o Senhor olhou para ele e falou: é sério isso, rapaz? Então eu tenho um recado para você, eu vou pregar um trem para você no 23. Ele diz o seguinte: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no? Mas 5 era muito? Porque para o Senhor 5 e 2 são pouco. Porque para o Senhor que deu 10 é pouco, 20 é pouco, 100 é pouco, perto da alegria que Ele tem para te dar. Não tem riqueza, mansão, carro. Não tem nada que para Ele seja rico ou seja grande. Mas Ele sabe que para você riqueza é o beijo da tua esposa. Ele sabe que para você riqueza é o passeio do parque. Ele sabe o que é riqueza para você. Vocês estão muito quietinhos aqui, irmãos. Glória a Deus. Olha, sobre o muito eu vou te colocar. Mas eu achei que 2 era tanto. Eu acho que a vida é tão bonita. As tardes de domingo estão tão bonitas. Ontem, o entardecer, o pôr do sol. Mas, Senhor, eu achava que essa vida era tão linda, que os pratos que eu como, o cabelo, tudo, a vida é tão linda. Não, não, não. Nem 5 e nem 2. Há uma beleza muito maior. Vem para minha alegria. Agora, esquece essa bênção. Mas teve mais um. Esse mais um diz o seguinte: atenção quem aguentou até aqui. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem, guarda a palavra severo. Você se esqueceu da palavra conhecimento? Não. Coparticipante? Guarda essas 3 palavras. Sabendo que o Senhor é um homem que colhe onde não e ajunta onde não. O homem olha para o Senhor e fala: eu sei que você é um homem bravo, eu tenho medo de você. E tendo medo de você, eu fiz o seguinte: fiquei com, irmãos, atenção, fiquei com medo e ou seja, o talento é eu não me senti participe, então eu escondo. Ser cristão não é só ser perdoado, é ser participante da natureza de Deus. Pedro diz que Deus compartilha a sua natureza.
Jesus vai e confia algo no servo. O talento aponta para tudo aquilo que Deus comunica de si para o homem: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal. Isso não é esforço moral, isso é expansão daquilo que Deus já colocou dentro de você. Quando você falava, vai doer, mas o Espírito Santo me direcionou para pregar desse jeito. Ontem, 11 horas da noite, era outra linha de mensagem. Eu saio do chuveiro e falo: já que o Espírito Santo bagunçou tudo, anota tudo que eu vou te falar. Verdade ou mentira? O Espírito Santo mudou toda a mensagem ontem, 11 horas da noite. Talvez você passou a vida inteira tentando produzir para Deus sem nunca ter conhecido o Senhor de verdade. Talvez você pensava: eu preciso ser fiel no pouco para Ele me colocar no muito. E desde a sua infância você entendia a salvação por obras. Eu preciso ser para Ele me colocar. Eu preciso fazer para Ele me colocar. Agora você está com uma doença no teu sangue que você não consegue arrancar. Você não entende a graça mesmo ouvindo sobre ela todo domingo. Porque você cantava: sobre o muito o Senhor me porá, entendendo que se eu granjear, Ele me coloca, e se eu não granjear, Ele não coloca. Mas eu tenho um segredo de Deus para te contar. A parábola dos talentos não fala sobre talentos. Nossa, vocês estão muito quietos. O problema do servo mau não foi a falta de resultado. O problema do servo mau não foi ele não ter granjeado. Volta no outro versículo. O problema do servo mau era achar que o senhor dele era severo. Próximo versículo. O problema do servo mau foi porque ele tinha o que do Senhor? Medo. Porque você sentiu o sabor do Deus errado. Esse servo tinha uma imagem distorcida de Deus. E a imagem distorcida de Deus, quando o Senhor chega, ao invés dele correr como filho, ele se afasta com medo. O problema da parábola dos 10 talentos nunca foram os talentos. Foi que aquele tinha medo do Senhor. Se eu errar, Ele me condena. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, Ele me chuta fora. Eu preciso granjear para Ele gostar de mim. O servo disse: eu sabia que tu és um homem duro. Mas o texto nunca disse isso. O texto só diz que o Senhor deu e foi para uma terra longe. Não, vocês estão comigo, sim ou não? Ele não enterrou o talento por preguiça. Ele enterrou o talento porque acreditava no Deus errado. Ele acreditava num Senhor errado. Ele acreditava no Deus da condenação. Ele acreditava num Deus que vira as costas para você no momento que você não consegue ser um filho. Ele sentiu o sabor de um Senhor errado. E essa peçonha aqui e na internet corre no teu sangue. Por isso que é tão difícil você entender graça. Porque você é um servo que esconde. E você escondeu seus pecados. E você escondeu quem você é. E num baile de máscaras você frequentava a igreja sem poder ser quem você é. Você enganava você mesmo. E você enterrava quem você era. Não é a perda do talento que condena o servo, como também não é granjear o talento que salva o servo, mas é uma falsa opinião sobre o Senhor. Eu achava que você era um homem severo, fiquei com medo e escondi meu talento. Aí continua no 26 a condenação. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta, falando: quem te disse que eu sou assim? Te apresentaram um Deus errado, te apresentaram um Jesus errado, te apresentaram um Espírito Santo errado,
estão apresentando para o teu filho e você está aceitando um Jesus errado. Você está contaminando as pessoas com esse Deus maldoso que você conheceu. Mas que em nome de Jesus, que você conheça hoje o evangelho da cruz. Você tem tanto medo de Deus, tanto medo que você não fala nem para a tua família que você mudou de igreja. Você tem medo, porque as pessoas vão te condenar e você enterra que está entendendo o evangelho. Você enterra que frequenta outro lugar. Você enterra. Porque você não tem medo das pessoas, você não conhece o Senhor. Você entendeu Deus, Deus social, o Deus da sociedade, o Deus da união da igreja, mas você não entendeu quem é Jesus. O Jesus que está salvando aqui na Assembleia Cristã, e salva na Deus e Amor que está pregando ali em cima agora, e que salva na Presbiteriana que está ali atrás, e que salva na Batista que está no Caquito, mas você conheceu um Deus de um lugar só, e você não consegue, é um vício. Eu disse para você suportar até o final. E quando você falava granjear os talentos, porque se eu granjear, ele me põe no muito. Mas em nome de Jesus, abra os teus ouvidos e não esqueça. Você não vai ser colocado no muito porque você não granjeou. Você não vai ser colocado no muito porque você ainda não conheceu Jesus certo. Quem entendeu isso aqui? Quantos pentecostais entenderam isso aqui? Não significa porque eu não granjeei, não serei colocado no muito. Significa por eu te achar um Senhor severo. Eu tive medo. Todo aquele e aquela que tiver medo de Deus não entrará na glória. Porque quando você sentir o sabor de Jesus pendurado no madeiro, sangrando por amor da tua alma, dando a própria vida por amor de ti, você vai entender que Ele não é um Deus do ódio, que Ele não é um Deus que arranca o teu filho daquele lugar, mas Ele é um Deus que te salvou e que te amou de tal modo, e que vai te colocar no céu, não porque você granjeou talento, mas porque você conheceu Jesus certo. Glória a Deus. Então hoje Jesus está te falando, não importa se você entrou aqui mentirosa, não importa se você entrou aqui mentiroso, glutão, adúltero, fornicário, assassino, bandido, não importa. O que importa é que me conhecendo, diz a palavra de Deus, você sai daqui granjeando humanidade. O bandido deixa de roubar, o adúltero deixa de adulterar e começa a granjear a capacidade de ser gente. E ele continua dizendo o seguinte: amém, irmãos? Benção. Então você deveria ter entregue o talento que eu te dei para o banqueiro, porque eu te dei. Eu não falei que era ruim. Eu não falei que você ia ser condenado. Eu não falei. Eu somente te dei e fui embora. E ao voltar eu receberia com juro, porque eu te fiz humano. E quantas vezes você ia para a igreja para ser sobrenatural? Eu quero ser crente para ver milagre. Eu quero ser crente para ver o paralítico andar. Não, irmãos. Você é crente para ser parecido com Jesus. Você quis ser crente para falar línguas. Você quis ser crente para profetizar. Você buscou isso a vida inteira. Você está buscando coisa errada. Quem aqui buscava um dom de perdoar o próprio pai, ou a própria mãe, ou o vizinho? Quantos de nós buscamos o dom de ofertar? Quantos de nós buscávamos o dom da misericórdia? Sabe por que esses dons não aparecem? Quantos aqui buscavam o dom de ter domínio próprio no trânsito? De ser menos briguento, menos briguenta? Quantos de nós aqui buscávamos coisas que não haveria plateia para ver e aplaudir? Riquezas inefáveis e ser gente. Porque nós queríamos ser visíveis, aparecer, contar um testemunho para você mesmo. Servo mau, infiel. Muito prazer, eu sou Jesus. Muito prazer, eu sou Jesus. Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros. Ou seja, entrega para outro ser humano a riqueza da graça que você recebeu. No próximo versículo ele continua dizendo o seguinte: portanto, tirem dele o talento. Senhor, eu vim nessa terra apenas com um braço. Tira o braço dele.
porque ele reclamava que só tinha um braço. Eu só vim na terra com um olho, tira o olho dele. Eu só vim com uma mão, tira a mão dele. Senhor, eu só tive um filho, tira o filho dele. Eu só queria 40, tira quem tem. Você está preparado, irmão? Porque você olha para a tua vida com ingratidão, com petição, como se você fosse um miserável. Não, mas eu só tinha essa casa, nesse lugar, nessa rua. Tira. Pode tirar? Pode tirar? Ah, mas eu pago um financiamento. Tira. Eita, gente, vocês estão... Está todo mundo? Glória a Deus, irmão. E no próximo ele diz o seguinte: porque todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ele diz o seguinte, no 30. Eu não sei se você aguentou ficar até aqui, mas nós vamos repetir sobre o que é ser servo inútil. Quanto a você, servo, quando você cantava servo inútil, você era mesmo. Irmãos, eu não quero afligir igreja nenhuma, mas foi o que o Espírito Santo me mandou fazer. Você era inútil mesmo, porque você conhecia o Senhor errado. E se você continuasse inútil, todo servo inútil vai ser lançado fora e jogado no fogo, porque não conhece o Senhor, e se conhece o Senhor, conhece um Deus mau. Tem pentecostal para glorificar aqui? A sua utilidade é ser humano, é ser humano. Na outra passagem, o servo inútil era inútil porque não perdoava. Nessa passagem é o ingrato, e é aquele que não conheceu Jesus. Quando você tem a falsa impressão de conhecer o Deus certo, você vai ser um inútil. Se você é inútil, continua cantando a sua inutilidade. Se você achava que granjeando você herdava o céu, continua cantando. Mas para os verdadeiros adoradores e salvo em Jesus, eu não sou salvo porque granjei o talento, mas eu sou salvo porque eu conheci o Deus certo. Então eu canto, então eu glorifico, então eu profetizo, então eu falo língua, então eu caminho, então eu prego o evangelho e granjei os meus talentos, não pelos talentos, mas pelo Senhor Jesus que eu conheci e senti o sabor dele. E se eu senti o sabor de Jesus, eu sou coparticipante. Se eu sou coparticipante, eu participo com ele. E o que ele me apresentou? Graça, misericórdia, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. É disso que você participa. A pergunta que o Espírito Santo te faz é: você está granjeando os verdadeiros talentos? Deus confiou algo em você, o evangelho, a sua vida, a responsabilidade. A pergunta não é quanto você produziu. Ele não está preocupado quanto você produziu, mas ele está preocupado em saber: você foi fiel ao Senhor que deu o talento e que parece ausente? Porque aquele Senhor deu o talento e saiu. O Senhor deu o talento, repete comigo: deu o talento, e saiu. Quantas vezes a sua oração não foi respondida? Quantas vezes você achou que Deus estava distante? Quantas vezes você procurou o Senhor e não achou? Quantas vezes você bateu na porta e ela não abriu? Porque o Senhor te deu o talento mas ele vai voltar. Mas ele vai voltar. E nós temos uma esperança: o Rei está voltando. Trombei atoando o seu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
te achar. Não quando você olhar os talentos que você tem, mas apenas se você souber quem Ele é. O Senhor não distribui habilidades, Ele confia riqueza. O talento é tudo aquilo que Deus te confiou: tempo, vida, palavra, oportunidade. E você está administrando algo que não é seu. E o problema do servo não é incapacidade, mas é uma teologia distorcida. Existem denominações evangélicas que apresentam o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, e estão esperando o Deus da prosperidade e do dinheiro chegar. Mas a parábola dos talentos, meus irmãos, ela fala não sobre talento, ela fala sobre uma visão errada de Deus. Quem entendeu, diga eu. Aquele servo mau e negligente não teve problema ter só um. O problema daquele servo era olhar para o Senhor e falar: Ele é mau, Ele é severo. Porque mesmo você falando Deus é bom, você nunca soube explicar por quê. Então, ele não falhou por preguiça, ele falhou porque ele via Deus da forma errada. Adão e Eva foram os primeiros a se esconder, porque não entenderam que Deus, se visse arrependimento, abraçaria o arrependimento. Acã roubou os tesouros da terra de Ai e escondeu o tesouro, porque todo aquele que se esconde tem medo. Saul se escondeu em 1 Samuel 15, porque teve medo. Davi, quando passa pelo adultério, se esconde. Jonas, fugindo de Deus, em Jonas 1:3, se esconde. Ananias e Safira, quando mente, se esconde. Pedro, quando nega e Jesus morre, se esconde. Porque entenderam a teologia do Deus errado, um Deus que põe para fora e chuta, que expulsa pecador. Aleluia, aleluia. Mas o Jesus da cruz está de braços abertos na Assembleia Cristã, e Ele está te dizendo nessa manhã: servo bom e fiel, você me conhece? Você me conhece, servo, serva, você conhece? A raiz do problema não é moral, ela é relacional. Que tipo de Deus você viu? Que tipo de Deus você conheceu? Que tipo de Deus você se relacionou? Um Deus que era duro, cruel, que se não vestisse certo, e que se não fosse na coisa certa, no tempo certo, então você não se escondia de Deus, você se escondia das pessoas. Você nunca teve medo de Deus, você tinha medo das pessoas verem as tuas vaidades, você tinha medo das pessoas verem os teus pecados, até porque quando você pecou e ninguém viu, você escondeu de todo mundo. Sabe por quê? Você nunca conheceu Deus, você nunca sentiu o sabor de Jesus, você escondia das pessoas porque Deus era um qualquer na sua vida. Mas muito prazer, eu sou Jesus, um Jesus que te amou quando todos não te amariam, um Jesus que te trouxe para perto quando todos iriam te afastar de você, um Jesus que derramou o próprio sangue para te pôr no céu, um Jesus que se Acã não tivesse escondido o tesouro, teria perdão, um Jesus que se Adão dissesse eu pequei, eu perdoaria, um Jesus que se Saul levantasse a mão dizendo eu pequei, eu perdoaria, um Jesus que se Jonas não fugisse, teria perdão, um Jesus que se Ananias e Safira falasse a verdade, não teria morrido. Mas o Jesus errado que te apresentaram te fez esconder você mesmo e os teus talentos com vergonha de ser você. Você tem timidez não porque você é tímido, mas a tua timidez é com medo das pessoas te julgarem, a tua timidez é com medo das pessoas te negligenciarem, te afastarem de perto. Você não canta por vergonha, você não toca por vergonha, você não glorifica por vergonha. Vergonha dos homens, como eu vou tocar e cantar de calça, como eu vou tocar e cantar sendo que eu falei errado, eu pequei, estou no segundo casamento. Mas Jesus hoje na Assembleia Cristã está te dizendo: filha, você me conhece e eu também te conheço. Sede fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Irmão, irmã, o problema não é granjear ou não granjear o talento, o problema é o Deus que você conheceu errado.
Ele não manifesta amor, e você não manifesta amor porque você não conheceu amor. Você não manifesta amor porque você não conheceu amor. Você não manifesta misericórdia porque você não conheceu a misericórdia. A parábola dos talentos não tem a ver com talento, ela é sobre como você enxerga Deus. É como você enxerga Deus, e o problema não é o que Deus te deu, ou se Ele te deu pouco, é o que você fez com que Ele te deu. Você olha para tudo que Deus te deu como pouco. Você olha para tudo que Deus te deu como pouco. Você diminui o que Deus te deu. E você diminui tanto que você não se tornou mordomo de Deus. Você é rico e rica. Você conhece Deus ou somente tem medo dEle? Você está multiplicando o que Ele te deu ou preservando? A parábola dos talentos não revela o que você faz para Deus. Ela revela o que Ele realmente significa para você. E o silêncio do texto diz: Deus distribui e se ausenta. Deus distribui e se ausenta. Enquanto isso, o servo cria uma visão falsa de quem é Deus. Eu tenho uma pergunta sincera para fazer. Você entendia os talentos dessa forma? Pode responder. Agora outra pergunta. Você conhece o Jesus certo? Tira os olhos dos teus talentos e começa a olhar para o céu. Quando você parar de olhar coisas e você olhar para o Senhor, você vai começar a granjear os seus talentos. Vocês estão entendendo a mensagem de hoje? E o mais impressionante é que a mensagem dos talentos e a parábola dos 8 talentos, ela não é sobre talento. Eu sei que vai doer e não vai ser uma crítica, mas eu preciso desconstruir isso. Amém, igreja? Amém. Eu preciso desconstruir isso. Quando você cantava, ser fiéis o Senhor me achar. Não, irmãos, é se você me conhecer, você vai ser fiel. Se eu granjear, Ele me coloca. Não, se você me conhecer, eu te coloco. E isso desde a infância não sai tão rápido. Hoje esse culto é um divã e essa terapia está te falando: muito prazer, eu sou Jesus. E eu não sou o Jesus dos talentos, eu sou Jesus, o teu Salvador. E quantos acreditam nesse Salvador aqui? Fiquem de pé e vamos adorar a Deus com um grupo de louvor, irmãos. Tudo que eu tinha, considero pena. Se enfrento a morte, tenho a certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sigo a porta estreita, só há um caminho.
Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que hoje o Senhor nos trouxe essa compreensão sobre os talentos, né? Então, irmãos, vamos orar agora. O nosso irmão André, por favor, meu irmão, vem à frente fazer essa última oração para nós, meu irmão. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Graças te damos, Senhor, por esse dia, ter vindo, Senhor, até a tua casa, pela tua grande misericórdia. Senhor, que culto, Senhor, que tu preparou para nós nessa manhã. Um culto maravilhoso, Senhor. Não enxergávamos, Senhor, dessa maneira, Senhor. Agora estamos enxergando, Senhor, de uma maneira, Senhor, mais clara. Bendito seja o teu nome. Senhor, nós te damos graça, Senhor, pelo pastor, Senhor. Te damos graça pela vida dele, Senhor. Te damos graça, Senhor, por toda essa querida irmandade que está aqui, Senhor. Senhor, nós vamos sair nessa manhã, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Irmão Bruno, tem mais alguma coisa, meu irmão? Tá tudo certo? Irmão, os candidatos do batismo, procurar o nosso irmão Carlinhos ou o nosso irmão Bruno, tomar as devidas orientações, alguma dúvida que os irmãos tiverem, procurem eles, que eles vão esclarecer os irmãos da melhor forma possível, tá bom? Já tem 5 candidatos. Que dia que será, meu irmão? Será dia 17 de maio, meus irmãos. Qualquer informação, conversar com o irmão Bruno ou com o Campos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a semana de todos. Tudo certo? Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo permanece em nosso coração para sempre. Amém.